alunos! Eu sou a professora formadora, professora Rosiane Machado da Silva, e nesta exposição destacaremos os principais aspectos apontados na entrevista Celso Favoreto sobre a filosofia e o ensino. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde as primeiras leis das décadas de 1920 e 1930 até as atuais orientações curriculares nacionais, encontrará consagrado aquilo que é fundamental no trabalho filosófico. Letra A ideia de que a filosofia está no nível médio para garantir a possibilidade de desenvolvimento da reflexão, digamos, da potencialidade reflexiva que todas as pessoas têm, mas que cumpre a escola, de um modo ou de outro, instrumentalizar. Letra B. A ideia de que a filosofia é um manancial de conhecimentos acumulados durante muitos séculos e que o contato estratégico com alguns conhecimentos é básico para uma inserção adequada e em termos conscientes, seja na política, seja na vida em sociedade, seja nos regimes de linguagens, seja, principalmente, em uma situação na cultura. A filosofia no ensino médio é necessária? A necessidade é uma coisa que precisa ser gerada, precisa ser criada. A necessidade não existe em si. A necessidade eu chamo não aquela puramente instrumental, como a que existe hoje, já que a filosofia existe como uma disciplina obrigatória. Ela aparecerá nos exames do Enem, aparecerá como já aparece nos exames vestibulares, etc. Esta é uma necessidade concreta, imediatista. Qual necessidade é a mais significativa? É aquela que advém da curiosidade necessária, sem a qual não há conhecimento, não há reflexão. A necessidade vem exatamente de uma falta, e nesse caso significa desejo, significa exatamente este empenho de cada um com o pensamento, e isso não é absolutamente natural como se pensa. É uma necessidade não dada, é algo que a escola diz ser necessário e que nós sabemos ser socialmente necessário, mas que não é reconhecido de imediato, nem pelos adolescentes. De onde surge o interesse e a necessidade da filosofia de ordem prática? De fato, na chamada vida cotidiana, na chamada vida prática e principalmente hoje no quadro de uma sociedade tecnológica ou técnico-científica, a necessidade está mais na ordem de praticidade e, digamos, das operacionalizações do que propriamente na ordem da reflexão, da interpretação e da busca de um conhecimento que seria fundante, tanto da constituição da subjetividade, como da crítica da sociedade, ou da inserção pura e simples na sociedade. Somente a necessidade não é suficiente para o ensino da filosofia? Letra A. A filosofia necessita de uma ordem dos problemas relativos à implementação concreta, objetiva, isto é, do nível institucional. Não se trata apenas de garantir a presença da filosofia como disciplina obrigatória. Em termos legais, mas concretamente, seja por meio das secretarias de educação, seja por cada delegacia de ensino ou cada escola. Letra B. É preciso saber quais são as condições concretas de funcionamento. E essas condições são os requisitos propriamente materiais: o prédio, a construção, a sala de aula, os materiais que se encontram à disposição para o trabalho dos alunos, principalmente a biblioteca, ou seja, os materiais didáticos. Como o trabalho organizado pelos professores poderá ser eficaz? Para isso, devem buscar estabelecer uma relação de seleção de conteúdos e de práticas de aprendizagem, ou seja, um desenvolvimento de práticas de pensamento que realmente satisfaçam não só as necessidades que os alunos possam vir a manifestar em termos de curiosidade e de desejo, mas também aquelas que vêm diretamente
dos objetivos. Como realizar na sala de aula o próprio jogo da filosofia? É um processo delicadíssimo, porque depende, por um lado, da formação adequada do professor em filosofia. Quando digo formação adequada, entendo que ele esteja dentro da produção filosófica e que tenha saído de um curso de filosofia no qual tenha vivido a experiência da produção filosófica, isto é, da leitura, da escrita e da discussão filosófica. Por outro lado, isto não é suficiente, porque o professor tem que, aos poucos, descobrir as operacionalizações, como em qualquer outra disciplina. Como o professor deve operacionalizar o conceito? Sem construção conceitual não há filosofia. Mas como construir conceitos? Como reconhecer conceitos? Como elaborar conceitos? Como fazer deles um lugar de exercício da criticidade? Além disso, como entender a produção conceitual e reconhecer o conceito produzido no horizonte das articulações que são os argumentos? Quer dizer, como trabalhar com argumentos? Como treinar argumentos? Ou seja, tudo isso estaria em função de uma necessidade nuclear: a produção conceitual e o exercício argumentativo na construção de problemas. Que seria a filosofia nos dias de hoje? A filosofia hoje é uma aventura, como ocorre em outros lugares do saber. Ela é dispersa, está dispersa. Ela se multiplica. Há filosofias e não filosofia. E os regimes de pensamento são diversos nessas diversas filosofias. O professor tem que estar muito consciente de que problematizar não é uma tarefa espontânea, é uma coisa também construída. Como o professor deve problematizar? As problematizações devem surgir das necessidades da existência social, política e da inserção cultural e da necessidade de subjetivação dos alunos. E aí está o embate, e aí está a construção necessária. E é aí que o trabalho do professor deixa de ser pura transmissão e simples organização de debates. É um trabalho muito ativo de seleção e de produção de referências. Como podemos definir o ensino de filosofia no Brasil? A filosofia, pela primeira vez no Brasil, faz parte da cultura. Então, ela está se cotidianizando, não porque também esteja tratando de temas cotidianos, mas porque está deixando de ser uma experiência, como é efetivamente de transcendência do pensamento, para se tornar uma experiência da imanência do pensamento. O pensamento que se inscreve na sala de aula é o mesmo que se inscreve hoje nos meios de comunicação. É o pensamento que se inscreve nas conversas e nos debates. Com esta inscrição da filosofia, pela primeira vez no Brasil, ela se torna cultura. Concluindo, isto só pode ser interessante, principalmente porque o que está ocorrendo no Brasil já é trabalhar com a pluralidade das orientações filosóficas e não com uma determinação, como já foi o caso no Brasil em algumas décadas anteriores. Então, estas eram as considerações que tínhamos para esta videoaula. Estejam atentos aos prazos de entrega das atividades e bons estudos.